Como um homem venceu uma batalha depois de morto? Para entender o homem, é preciso entender o mundo que o criou. A Espanha do século XI não era um país, mas um mosaico fragmentado de reinos cristãos e taifas muçulmanas, onde lealdades mudavam conforme o vento. Honra era um conceito flexível e a traição, uma estratégia política. Rodrigo Dias de Vivar nasceu por volta de 1043, na pequena vila de Vivar, perto de Burgos. Filho da baixa nobreza guerreira, Rodrigo não herdaria um trono, então decidiu forjar seu próprio destino, e o fez com a espada. Aos 22 anos, já era conhecido como Campeador, o campeão de duelos do rei Sancho II. Mas não se tratava apenas de força. Ele era tático, veloz, imprevisível. E cada vitória reforçava algo que o mundo começava a perceber. Rodrigo não lutava por reis, ele lutava por si. Mas seu maior duelo não foi travado com espadas. Quando o rei Sancho foi assassinado em um cerco, o principal suspeito era seu próprio irmão, Alfonso. E na cerimônia de coroação, Rodrigo fez o impensável, barrou o novo rei e o forçou a jurar, publicamente, sobre a Bíblia, que não teve participação na morte do irmão. Alfonso VI jamais perdoaria essa humilhação. Naquele instante, Rodrigo não apenas provou sua lealdade, ele assinou sua sentença de exílio. Mas a história oficialmente, a verdade por trás desse conflito é muito mais sombria. E então, quem era Rodrigo por trás da armadura? Cronistas árabes, seus próprios inimigos, o descreviam com mais admiração do que os cristãos. Estrategista nato, fluente em árabe, conhecedor de leis e poesia islâmicas. Ele viu o mundo não por religiões, mas por valores, homens de honra e homens sem palavra. Casou-se com Jimena Dias, neta de um rei, uma união política que floresceu em parceria real. Jimena não era uma espectadora. Governou Valência ao lado do marido e comandaria suas tropas após sua morte. Em casa, pai; no campo, predador. Rodrigo possuía uma autoconfiança rara. Sua assinatura em documentos oficiais não trazia títulos ou bijulações. Apenas duas palavras: Ego Ruderic. Eu, Rodrigo. E suas espadas tinham nome e alma: Tizona e Colada. Segundo os relatos, elas brilhavam nas mãos de um guerreiro justo e causavam terror em covardes. Uma delas, Tizona, sobrevive até hoje, exibida no Museu de Burgos, como relíquia, como ameaça eterna. Em 1081, Rodrigo foi exilado, mas não por intrigas. O estopim real foi sua insubordinação direta. Ele atacou, por conta própria, a taifa de Toledo, um reino mouro aliado de Alfonso VI. Uma afronta à autoridade do rei, uma crise diplomática, um roubo público de tesouros reais. Para qualquer outro cavaleiro, seria o fim. Para Eucide, era o início de uma nova guerra, por ouro, poder e liberdade. E onde a maioria veria humilhação, ele viu oportunidade. Tornou-se o comandante do exército muçulmano do emir de Zaragoza. Vestindo túnicas mouras sobre a cota de malha, Rodrigo defendia a cidade contra outros muçulmanos e também contra cristãos. Ele criou algo inédito, um exército multicultural, com cristãos, judeus e muçulmanos lutando lado a lado. Não por fé, mas por lealdade a um homem que nunca quebrava sua palavra e que nunca perdia uma batalha. Mas havia um preço. Rodrigo não era apenas um guerreiro, era um mestre da guerra psicológica. Chegava às fronteiras de cidades e oferecia proteção, em troca, ouro. Se recusassem, ele queimava plantações, vilarejos, até que o pagamento viesse. Ele aperfeiçoou a arte da extorsão. O mercenário tem um preço. Um senhor da guerra tem ambição. Rodrigo Dias já tinha ouro e fama, mas faltava o prêmio final, um reino para chamar de seu. Ele não queria mais servir a senhores. Ele queria ser o senhor.
e seus olhos se voltaram para a joia da costa, Valência, uma cidade rica, multicultural e estrategicamente perfeita. Por 2 anos ele cercou a cidade. 2 anos de fome, doença e desespero. Aos poucos, Valência se ajoelhou, mas o preço foi sangrento. Quando as portas finalmente se abriram, Eucide prometeu clemência, mas entregou vingança. O governante moro foi queimado vivo. Comerciantes foram torturados por ouro. A espada que antes defendia, agora punia. E ainda assim, Rodrigo provou que sabia mais do que matar. Ele governou como nenhum outro. Manteve as mesquitas, protegeu os judeus, criou um estado onde mouros e cristãos coexistiam sob sua autoridade. Não era um reino cristão, nem islâmico. Era o seu reino. Mas o tempo cobre seu preço, até mesmo dos imortais. Em 1099, enquanto a ameaça almorávida marchava contra Valência, Eucide adoeceu. Não foi uma flecha, nem uma lâmina. Foi a morte silenciosa que chega no escuro, sem aviso. O caos tomou conta. Sem Eucide, o que restava de seu exército começava a ruir. Os almorávidas batiam à porta. Foi então que nasceu uma ideia absurda, um plano insano e, por isso mesmo, lendário. Vestiram-no com sua armadura, montaram-no em Babieca, seu fiel cavalo. Fixaram a espada Tizona em sua mão, erguida como se ainda estivesse vivo. Eucide cavalgaria, uma última vez. Do outro lado, os almorávidas congelam. O campeador não estava morto? Boatos se espalham. Ele não pode ser morto. Ele voltou dos mortos para defender sua cidade. O terror espiritual superou a força bruta, e os invasores fugiram. A última vitória de Rodrigo Dias de Vivar foi conquistada após sua morte. O corpo caiu, mas a lenda se ergueu para sempre. Jimena, sua esposa, assumiu o trono e liderou a resistência por mais 2 anos. Uma mulher governando uma cidade de mouros e cristãos. Uma viúva que se recusou a enterrar a lenda. Mas, mesmo lendas precisam descansar. Diante do avanço inimigo, Jimena abandonou Valência, levando os restos de Rodrigo consigo. Ele foi sepultado no mosteiro de San Pedro de Cardanha, mas nem a morte foi seu fim. 700 anos depois, soldados de Napoleão saquearam seu túmulo, levaram seus ossos como troféus, seus restos viajaram pela Europa, fragmentos de um mito que ninguém conseguia enterrar de verdade. Eucide não foi apenas um guerreiro. Ele foi um senhor da guerra, um extorsionário, um governante, um estrategista, um monstro para uns e um salvador para outros. Ele era humano, por isso, ele se tornou eterno. Esta coragem, esta honra, é o tipo de história que o tempo tenta apagar, mas que nós temos o dever de lembrar. Se você também acredita que esses heróis não podem ser esquecidos, inscreva-se agora e junte-se à nossa missão.